prezado diácono Joaci, veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos ouvem pela Rádio Bom Jesus, nos assistem pela internet, prezados homens da Liga Católica, Jesus, Maria e José. Importante a nossa reflexão na liturgia desse domingo, do 23º domingo, depois da festa de Pentecostes. 2 pontos de destaque. Primeiro, o apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, chama a nossa atenção para aqueles que se gloriam de serem inimigos de nosso Senhor, que aparentemente cantam vitória nas coisas desse mundo, mas cujo fim é a perdição, diz o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Aqueles que se gloriam daquilo de que deviam se envergonhar. Aqueles que têm como Deus o próprio ventre, o próprio eu, o próprio interesse, sem olhar, em primeiro lugar, a santíssima vontade de Deus, sem se lembrar daquilo que nosso Senhor mesmo nos disse no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Aqueles que colocam os prazeres pessoais antes da vontade de Deus, aqueles que colocam os bens materiais, a ganância, antes da vontade de Deus, aqueles que querem viver a glória e o prazer desse mundo, independente se agradam ou não a Deus, aqueles que colocam a glória e o poder do mundo, mesmo contrário à vontade de Deus. Em resumo, o apóstolo São Paulo utiliza essa expressão: aqueles que colocam Deus, tem como Deus o seu próprio ventre, o seu próprio eu. E aqueles que colocam Deus num segundo, num terceiro ou no último plano, o fim deles é a perdição. É muito claro na carta hoje de São Paulo aos Filipenses. Muitos há de que muitas vezes tenho falado, e ainda agora falo com lágrimas, procedem como inimigos da cruz de Cristo, inimigos da igreja, inimigos da fé, que zombam da fé católica. O fim deles é a perdição. Tem por Deus o ventre, gloriam-se daquilo de que se deviam envergonhar, gostando somente das coisas terrenas. E ao mesmo tempo que o apóstolo destaca a nossa atenção para isso, ele direciona o pensamento daqueles que têm fé, daqueles que são cidadãos de bem e que querem, sobretudo, em primeiro lugar, a glória de Deus. Direciona o nosso pensamento, a nossa esperança para o céu. Quanto a nós, o nosso viver é nos céus, de onde também esperamos o Salvador nosso, Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser mais digna do céu do que da terra. Por isso nós devemos caminhar na fé, viver na fé, permitir que a fé possa influenciar a nossa vida, transformar a nossa vida, os nossos corações. E pedimos sempre a Deus que aumente a nossa fé, para que nós coloquemos em tudo nas nossas vidas, em primeiro lugar, a santíssima vontade de Deus, para realmente, com seriedade e responsabilidade, buscarmos a salvação de nossas almas. Muitas vezes o anseio no nosso coração de fazermos justiça com as próprias mãos, mas nós temos fé, nós entregamos a bondade, a misericórdia de Deus. O nosso bispo tem uma expressão muito interessante, em que ele nos diz que a sorte dos inimigos da igreja e dos nossos é que nós somos católicos. A sorte daqueles que são inimigos da fé, inimigos da igreja, porque nós cremos, temos esperança na vida eterna.
Esse Deus que é infinitamente bom, misericordioso, mas também infinitamente justo. E ao falarmos da fé, nós voltamos o nosso olhar para esse momento precioso do Evangelho, em que Jesus realiza 2 milagres. E o quanto nós aprendemos na simplicidade dessas pessoas, o quanto nós podemos e devemos crer e confiar no Senhor. E para que nós abramos o nosso coração devidamente à graça de Deus, para que nós tenhamos o nosso coração aberto ao ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos em prática em nossas vidas, nós iniciamos a Santa Missa com o ato penitencial, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. A oração da coleta da missa que o padre rezou, e que também suplica a Deus por isso: dignai-vos, Senhor, perdoar os delitos de vosso povo, a fim de que por vossa benignidade sejamos livres dos laços dos pecados, que por nossa fraqueza contraímos. Não só que nós fiquemos livres dos pecados, pedindo a Deus o perdão, mas que Deus nos livre muitas vezes dos laços que nos amarram, que nos prendem ao pecado, tornando aquilo como que habitual na nossa vida. Que com a graça de Deus possamos romper esses laços que nos prendem aos pecados. Nós voltemos a esse momento precioso do Evangelho. Jesus pregava à multidão e se aproximou, como disse lá o Evangelho, um príncipe, um homem importante lá, se aproximou de nosso Senhor e pediu que Jesus fosse à sua casa, porque a sua filha estava morta, e que ele fosse ressuscitar a sua filha. Um príncipe da sinagoga. E Jesus prontamente foi. Gostou do pedido daquele homem, da sinceridade, da verdade e da necessidade daquele coração, e se prontificou a ir. E parou o que estava fazendo e prontamente foi, seguindo aquele homem. Mas no caminho, Jesus estava nesse dia com o coração aberto, repleto de graças. Todos aqueles que se encontrassem com nosso Senhor, com certeza, tocando o seu coração, receberiam graças abundantes. E aqui faço um parênteses. De modo especial aos domingos e dias santificados, nós temos o coração do nosso bom Deus também aberto e cheio de generosidade para nos conceder a graça. Porque nosso Senhor sabe que terá um encontro com muitos dos seus filhos aos domingos, quando a igreja nos impõe esse preceito. Então nós podemos e devemos nos colocar dentro dessa cena do Evangelho e pensarmos que a cada domingo Jesus vai encontrar-se com tantas pessoas e encontrar-se conosco, que nós vamos nos encontrar com Jesus nesse caminho da nossa vida. Vamos encontrar com esse Jesus, com esse coração aberto, com graças abundantes para nos conceder. Nós precisamos estar cheios de fé, precisamos com a nossa oração, humildade, contrição, tocarmos o coração do nosso bom Deus, para, ao retornarmos para as nossas casas, realmente transformados pela graça do Senhor. E no meio daquela multidão, uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade que a muita fazia sofrer, e havia gastado seus bens e tentando a cura e nada. Mas mesmo quando aparentemente não há soluções humanas para Deus, nada é impossível. E por isso que a nossa fé nunca pode se balançar por qualquer acontecimento. Muitas vezes somos tentados na nossa fé, mas reavivarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, vencermos a tentação e sempre confiarmos nesse Deus que é fiel e que nunca desaponta e frustra, decepciona aquele que coloca nele a sua confiança. Isso é uma verdade de fé. E aquela senhora, no meio daquela multidão, quando Jesus passava, com o seu esforço, com a sua dedicação, adentrou aquela multidão e tocou na orla da túnica de Jesus, lá embaixo, na ponta da túnica de Jesus. O quanto ela conseguiu, se aproximou, mas ela pensou: Jesus é Deus, sabe do meu sofrimento, no segredo do meu coração, sabe da minha angústia, sabe o quanto eu preciso dessa graça, e Ele é Deus.
E mesmo no meio dessa multidão, Jesus olha para nós como se nós fôssemos únicos aqui presentes na igreja. É multiplicado na Eucaristia e vem ao nosso coração como se fôssemos únicos nesse mundo para dar atenção exclusiva a nós. E isso nos ajuda a nós pensarmos e aproveitarmos esse momento tão íntimo, desse encontro pessoal com o Senhor. É o Jesus que morreu por todos, é o Jesus que morreu por mim, é o meu Jesus, é o meu Salvador, é o meu Redentor. E no meio daquela multidão, aquela senhora tocou na túnica de Jesus. E Jesus parou, porque dele saía uma graça, uma virtude que curava a todos. Jesus parou e perguntou: alguém me tocou? E São Pedro, sempre muito pronto no falar, falou com Jesus: Senhor, mas como que alguém tocou? Está todo mundo esbarrando no Senhor. Mas não é só esbarrar em Jesus. Não é só esbarrar em Jesus. É tocar em nosso Senhor. É tocar no seu coração, no íntimo do seu coração. É uma oração piedosa, fervorosa, perseverante, constante, de um coração verdadeiramente arrependido de seus pecados e disposto à mudança, disposto à melhora. E alguém havia tocado dessa maneira diferente, fisicamente apenas na túnica de Jesus, mas pela fé no seu coração. E aquela senhora estava ali por detrás, e disse: Senhor, fui eu. Jesus, respeitando a privacidade, ela nem expressou em voz alta o seu pedido, mas no silêncio do seu coração. E nosso Senhor a curou prontamente. Vai em paz, a tua fé te salvou. E ela ficou prontamente curada. É o mesmo Jesus do sacrário, é o mesmo Jesus da comunhão, é o mesmo Jesus que é anunciado a nós, que a igreja nos alimenta com a sua palavra. É a mesma fé, é o mesmo poder de Jesus, é o mesmo poder da fé. Agora nós precisamos nos colocar como personagens do Evangelho, para nós tocarmos o coração de Jesus e dele sermos também agraciados, por ele agraciados. Jesus continua o seu caminho e vai à casa daquela jovem que havia morrido, mandou que se calassem, aqueles tocadores de flauta, de músicas fúnebres, os que estavam ali. E alguns ali zombaram de Jesus quando Jesus disse: essa jovem não está morta, ela apenas dorme. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. O Senhor da vida, da morte, da saúde, da doença. A situação, por mais complicada que seja, muitas vezes humanamente não vemos solução, mas nós temos Deus, nós temos fé. Muitas vezes problemas familiares, desencontros familiares, corações muitas vezes fechados, desencontrados, aborrecidos um com o outro. E humanamente não vemos solução para a restauração de uma família, para o reencontro desses dois corações. Mas se nós temos fé, nós temos essa certeza nesse Deus, do impossível, daquilo que é humanamente que nós julgamos impossível. Mas é o Senhor que pode transformar o mais duro coração, o coração mais empedernido. Mas com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele pode transformar e nós precisamos crer. Assim como tirar alguém da morte e devolvê-lo à vida, tirar alguém do pecado e devolvê-lo ao caminho do céu, à vida da graça. Por isso que a igreja incomoda tantos inimigos de nosso Senhor, porque somente a igreja católica pode dar aquilo que transforma os corações, que muda as vidas, que tira uma alma das garras do demônio e coloca no céu, pelos seus sacramentos,
Somente a Igreja Católica tem a presença real de Jesus na Eucaristia. Não é um símbolo, não é uma figura, não é uma representação, mas é esse mesmo Cristo do Evangelho, que segurou na mão dessa menina e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E ela estava de volta à vida. É esse mesmo Senhor da Eucaristia. E somente a Igreja Católica tem esse Senhor real, presente na hóstia consagrada, pela validade do sacerdócio católico, pelos sacramentos católicos, pelos sacramentos da Igreja, que transforma, que cura, que perdoa os pecados. Não é só uma palavra de conforto, não é só um incentivo, pensamentos positivos. É o perdão que cura, o perdão que transforma, o perdão que cura o coração, que transforma as vidas, que ressuscita para a vida da graça. Essa é a nossa fé, essa é a nossa igreja. Mas já para nós concluirmos, e a nossa resposta a tudo isso, sabemos que tudo isso é verdadeiro, é real, é tão grande e ao mesmo tempo tão acessível a nós. Vamos ao que nos diz o catecismo da nossa igreja, da Igreja Católica, aqui no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ao falarmos sobre a fé, número 25, 27 e 28, nos diz: como responde o homem a Deus que se revela? O homem, sustentado pela graça divina, responde a Deus com a obediência da fé, que é confiar plenamente em Deus e acolher a sua verdade, porquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Na prática, o que significa para o homem crer em Deus? Significa aderir ao próprio Deus, confiando nele e dando assentimento a todas as verdades por Ele reveladas, porque Deus é a verdade. Significa crer não só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E por último, quais são as características da fé? Nós sabemos que a fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus, pelo sacramento do batismo em nossos corações. Mas nos diz o catecismo quais são as características da fé. A fé, dom gratuito de Deus e acessível a todos os que a pedem com humildade. É uma virtude sobrenatural, necessária à salvação. Porém, e aqui eu gostaria de chamar um pouquinho da atenção de todos, o ato de fé. A fé é uma virtude sobrenatural, mas o ato de fé é um ato humano, ou seja, um ato da inteligência do homem, sob o impulso da vontade, movida por Deus, dá livremente o próprio consenso à verdade divina. Além disso, a fé é certa, porque fundada na palavra de Deus, é operosa, transforma-se em obras, pelo amor, está em contínuo crescimento, graças em particular a duas coisas. A fé está em contínuo crescimento graças a duas coisas: a escuta da palavra de Deus e a oração. Ela nos faz preliminar desde já a alegria celeste, antecipar a alegria celeste. A fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus no nosso batismo. O ato de fé é um ato humano, da nossa inteligência, da nossa vontade, iluminado pela graça de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Alguém pode conhecer todo o catecismo de cor, toda a Sagrada Escritura de cor, mas se com a sua inteligência e com a sua vontade disser: eu não quero isso para mim, eu não creio em nada disso, apenas estudei, não tem valor algum. A fé é um dom de Deus, mas a resposta
que o ato de fé é um ato humano. Portanto, o que nós devemos pedir a nosso Senhor, dentre todas as nossas intenções nesse dia, que aumente a nossa fé. Senhor, eu creio em vós, mas ajudai a minha incredulidade, aumentai a minha fé. Fazer com que eu tenha ao menos um pouquinho de fé dessa senhora hoje do Evangelho, que conseguiu a sua cura pessoal, mas que cure o meu coração, que me dê ao menos um pouco de fé desse pai que foi pedir a Jesus a cura, a ressurreição da sua filha. Talvez o meu filho, a minha filha precisa ressuscitar espiritualmente. Talvez ele não venha à igreja participar da Santa Missa. Venha à igreja, comungue, chame Jesus e leve Jesus presente no seu coração para dentro da sua casa, para encontrar-se com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Porque é esse mesmo Jesus que foi convidado por esse pai e Jesus se prontificou a ir. E nós podemos transformar isso em ação na nossa vida. Nós vimos aqui, chamamos Jesus, Jesus vem ao nosso coração prontamente, e nós vamos como que correndo para casa para levar Jesus, para curar aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Essa é a nossa santa fé católica, é a nossa fé na palavra de Deus. E eu concluo com a oração, com a antífona da comunhão, que completa a nossa reflexão nesse domingo. A antífona da comunhão da liturgia de hoje, em que nos diz, é a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos: em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis, e que vos será concedido. Em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis, e que vos será concedido. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.